Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Tô fazendo esse vídeo, talvez você assista ele depois do que ele foi feito, porque é normal, né, o tempo da gente editar e publicar e tudo, mas agora é a nossa última semana de confinamento aqui na França e hoje que eu tô começando a escutar alguns aviões passarem. Esse último mês eu não escutei nenhum avião, o que na verdade é muito bom, e agora que eu comecei a perceber como esses barulhos são uma poluição também para nossa vida, né? Uma poluição sonora. E quando a gente mora numa cidade grande, então é uma poluição sonora infinita, né? Carro, buzina, gente falando, avião passando. O barulho da nossa própria casa, né, das coisas eletrônicas que funcionam. E aí eu tô aqui nesse jardim onde eu tenho muita sorte de poder estar aqui e contemplar a natureza. Tem um jardim, tem os passarinhos cantando, vocês de repente vão até ouvir o barulho dos passarinhos aqui atrás. E é o dia inteiro, assim, uma sinfonia muito linda, muito gostoso. Muito diferente de quem tá em apartamento, né, que tem um espaço reduzido, que não tem varanda, não pode tomar sol, por exemplo. Com certeza isso faz muita diferença. E, inclusive, os preços dos imóveis aqui na França, que tem jardim, que tem mais espaço, estão aumentando, tendem a aumentar, e o preço dos apartamentos nas grandes cidades está tendendo a diminuir. Porque as pessoas agora com o confinamento descobriram, né, que na verdade elas têm um apartamento pequeno e que elas nunca ficam em casa, então na verdade elas não gostam da casa delas, né? Elas querem passar mais tempo em casa porque perceberam quanto é prazeroso e estão querendo investir em imóveis maiores com jardim. E outra coisa que é interessante é que as lojas que vendem plantas já abriram faz algum tempo e tem tido uma procura enorme de pessoas que querem fazer o seu jardim, comprar temperos, comprar legumes para plantar em casa, tomate, abóbora, tem de tudo. E aí tá tendo uma procura muito maior, porque agora que as pessoas também estão em casa, elas estão querendo mais mexer com a terra, fazer um jardim, plantar o seu próprio legume. O que eu acho que é uma positividade de toda essa transformação que está acontecendo com o coronavírus. E eu quero falar justamente sobre isso, continuar falando sobre um outro vídeo anterior que eu falei sobre como o yoga está conectado com a política, que eu falei sobre sustentabilidade. E eu falei um pouco sobre a história do yoga ter virado também uma coisa do consumo, né? Que já virou marca, já virou uma coisa do capitalismo também, e não só, claro, o yoga sempre vai ser resistência, né? Mas chegou também nesse espaço do quero ganhar mais, quero lucrar em cima do trabalho dos outros, né? Levando toda a lógica do capitalismo, da mais-valia em cima do trabalho, para também o mundo do yoga. E falando um pouquinho mais sobre esse mesmo tema, que é o avião passando. Faz muito tempo que eu não escutava esse barulho. E é meio estranho, assim. Enfim, quando a gente começa a pensar em sustentabilidade, também existem muitas coisas outras dentro desse lugar que a gente considera como sustentável, que na verdade estão dentro da lógica do capitalismo. Eu vou explicar pra você. Essa semana eu assisti um filme que me deixou em choque, eu recomendo que você assista, chama Planet of the Humans, que é do Michael Moore, o mesmo cineasta que fez o filme do 11 de setembro, explicando, né, na verdade, a teoria sobre os atentados do 11 de setembro, que foram orquestrados, né? Todo mundo viu, não sei se você viu, se você não viu, mas enfim, é interessante também assistir esse filme. Ele também fez um outro documentário muito bom sobre os sistemas de saúde pelo mundo inteiro, e explicando que nos Estados Unidos é um dos piores do mundo porque tudo é privado, né? Não tem sistema único de saúde como a gente tem no Brasil ou aqui na Europa, que existe um sistema de saúde que é para todo mundo, que é gratuito. E todas as consequências que advêm desse modo de vida super liberal, né? E também existe agora esse novo documentário, ele nem aparece, ele filmou e tudo, mas é um outro cara que aparece, que conta a história, explicando sobre as novas formas de energia que nós consideramos, que são vendidas para nós como sustentáveis e que na verdade são pura enganação e que estão fazendo um lobbying enorme e que tem tudo a ver com o desmatamento maior da história da humanidade da nossa Mata
Atlântica, da floresta amazônica. Por quê? Por exemplo, eu vou aqui simplificar, porque eu quero que você assista o filme para você pegar toda a lógica do negócio. Vou dar uma simplificada aqui, mas para chegar na conclusão que uma das formas de energia hoje em dia que estão sendo mais implementadas nos Estados Unidos, que criou um lobby no governo, já no governo do Barack Obama, foi a da indústria de energia, tanto a solar, que eles fizeram muito energia solar, principalmente na Califórnia, e que hoje em dia vários painéis solares estão lá abandonados, quebrados, no meio do deserto. Eles, tiveram que derrubar várias árvores que são típicas do deserto, que demoram centenas de anos para crescerem, que são, assim, consideradas como mágicas, né, pelas tribos que moram lá. E tiveram que ser totalmente derrubadas para criar, o maior campo de energia solar do mundo, parece. E tá meio que, assim, abandonado, vamos dizer, sabe? Assim, falta de manutenção, e eles têm vários quebrados ali. E para produzir uma placa de energia solar, você precisa tirar minério da terra de qualquer forma. Então, normalmente agora eles estão indo contra o carvão. E não é que eu sou a favor do carvão, muito pelo contrário, não sou. Mas acontece que se for para você explodir a terra para tirar carvão, e se for para você explodir a terra para tirar os outros minérios para fazer a placa, qual que vai ser a diferença? Nenhuma, praticamente, vai dar na mesma, né? E essas placas não duram muito tempo. A cada mais ou menos 10 anos você tem que ir lá trocá-las. Não funcionam, não tem mais a mesma eficiência. E para elas terem verdadeira eficiência também, tem que ter uma bateria que armazena energia. Porque se tiver nublado, se chover alguma coisa, ela não funciona. Então, o que ela gerar quando tiver sol, você tem que guardar numa bateria e depois usar quando não tiver sol. Só que acontece que para fazer bateria, a gente sabe muito bem que precisa de metais pesados que são tirados de dentro da terra, que utilizam normalmente trabalho escravo ou super mal pago em países subdesenvolvidos, certo? Então, seguindo a mesma lógica do carvão, do petróleo, né? Seguindo exatamente a mesma lógica, são feitas essas placas. Então, a gente pensa que a energia limpa é vendido pra gente como energia limpa, e eu sempre acreditei nisso, mas depois que eu vi esse documentário, eu vi que nem é tão limpa assim. Depois ele fala o que é o mais preocupante, na verdade, na minha opinião, do que as placas solares, que eu acredito que se essas placas solares tivessem uma duração de vida muito maior, elas valeriam muito mais a pena, porque beleza, você vai lá, destrói e você usa. Porque é igual o carvão ou o petróleo, você usa, acabou, né? Você sempre tem que tirar mais. Então teria que ser uma coisa que dura, né? Muito mais tempo, que você não tem que ficar refazendo. E outra coisa que eles falam que é o biocombustível. O biocombustível, para mim, quando antes eu achava que era você usar o lixo, mesmo o lixo orgânico, para gerar combustível. E não só, também tem o etanol, né, que principalmente é usado no Brasil com a plantação da cana-de-açúcar. Mas também o biocombustível nos Estados Unidos, pelo que eu vi, eles usam principalmente tronco de árvore, madeira. Só que não é madeira velha, gente, não é é o lixo que sobrou da madeira, não. É madeira de desmate, entendeu? Eles estão desmatando a floresta amazônica também para ter madeira para gerar biocombustível para alimentar as cidades e tudo que tiver que necessita de energia elétrica lá nos Estados Unidos. Uma das indústrias que mais cresceu nos últimos anos é essa do biocombustível. Então, algumas indústrias que já existiam de carvão foram substituídas, então elas foram abandonadas, essas plantas, construídas novas plantas, e a gente sabe muito bem que para construir uma nova indústria precisa de, claro, desmatar, precisa usar mais matéria-prima, ou seja, que vai consumir um montão de bens, que vai vir de navio não sei da onde, e aí depois vai trazer essa madeira, porque lá nos Estados Unidos eles já cagaram quase tudo, vai se trazer da onde? Da onde tem madeira? Onde tem? Indonésia, a Ásia, né? E América do Sul, principalmente o Brasil. Então, isso fez sentido muito para mim, porque esse nosso governo atual é assim, Estados Unidos é o melhor país do mundo, então o que os Estados Unidos quiser, o governo brasileiro vai fazer. Então, além de desmatar para a produção de gado, né, para que a gente possa comer mais carne infinitamente,
coisa totalmente desnecessária, né? Se você come carne, eu não sou contra nada, imagina. Mas assim, veja o seu consumo de carne. Será que você precisa comer carne 3 vezes por dia, todos os dias da semana, né? Então, para que a gente possa consumir carne, existe toda uma logística, né? O boi, ele tem que ser colocado em algum lugar, ele ocupa muito espaço, ele consome muita água. E aí você vai lá e vê que eles estão desmatando a floresta para fazer o quê? Colocar boi. E o que o boi come? O boi come milho, o boi come trigo, o boi come soja, né? Principalmente. E no Brasil, principalmente a soja. E onde que se está plantando soja? Se tem mais boi, precisa ter mais soja. Então, mais floresta vai ser desmatada para plantar o quê? A comida do boi e a soja. Sendo que essa soja essa plantação poderia ser muito mais diversificada para alimentar as pessoas diretamente, né? Não precisa ser alimentar o boi para alimentar a pessoa. Pode já alimentar a pessoa diretamente, né? Vê se você concorda comigo sobre isso. Inclusive, a água que é usada, né? É muita água para fazer carne e para produzir soja, principalmente numa plantação que vai degradar totalmente a terra, que vai ser muito difícil recuperar. E outro dia eu estava vendo uma entrevista com o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo maravilhoso, tem um documentário sobre ele que eu indico, chama O Sal da Terra, é muito lindo, é de chorar, assim, de lindeza. E se você puder, assiste a entrevista que ele teve no Roda Viva esse mês passado, desculpa, em abril, que ele fala justamente isso, que ele explica quanto custa para você reflorestar 1 quilômetro quadrado de Mata Atlântica. É tipo milhões de reais, entendeu? Para você reflorestar. Então, quanto vale devastar a floresta? Não é só o custo do trator, o custo de tirar a coisa, de levar. É o custo do reflorestamento quanto vale 1 quilômetro quadrado de Mata Atlântica? São milhões de reais. É uma grana. E aí você tem que pensar em todos os custos. E aí, de novo, eu recomendo esse documentário True Cost, que é o custo verdadeiro, que ele explica justamente isso. Qual que é o custo verdadeiro de tudo que a gente consome, que não está embutido no preço. Por quê? Porque exploração do trabalho, né, nos países subdesenvolvidos, não pagamento dos impostos e poluição do meio ambiente, que dentro do produto que a gente consome não está dentro do preço o valor de recuperar a poluição causada pela indústria, né? Isso não tá, porque se tivesse, a carne que você come seria muito mais cara, o milho, a soja e tantas outras coisas seriam muito mais caras, mas isso não está contabilizado dentro do preço e deveria estar, porque se a gente está causando impacto, tem que ser recuperado, certo? É pra gente prestar atenção, na verdade, não é assim que a gente tem que pensar, então vai ter energia solar, vai ter biocombustível, que bom, estamos a salvo, podemos continuar vivendo a nossa vida como sempre, consumindo como sempre. Só que não, gente, não existe um jeito ainda, eles não descobriram. Um jeito de produzir energia totalmente limpo e sem perigo para a humanidade. Porque, por exemplo, um jeito limpo de produzir energia seria a energia atômica, né? Só que isso é super perigoso, né? Se vaza de uma indústria atômica, muita gente vai morrer, vai poluir, vai, causar um caos. Então, como não existe ainda essa forma de energia, mesmo os carros elétricos, beleza, o carro elétrico, ele não vai consumir petróleo, mas só que ele vai tirar a energia, como ele vai ser recarregado, é da tomada. E de onde veio a energia que está na tomada? É de alguma fonte de energia que está sendo, ou é o carvão que está sendo queimado, ou eles estão fazendo energia atômica, que é perigoso também, se estoura alguma coisa é super perigoso, enfim. Então, na verdade, não existe nada que é 100% bio que você pode continuar consumindo como você queria. E aí eu retomo lá no começo do vídeo, como eu falo, as coisas não podem voltar a ser como elas eram antes. Vamos aproveitar esse momento que a gente está vivendo, que a gente descobriu as coisas, a parte boa de poder ficar em casa, de não precisar viajar tanto, de não precisar usar tanto carro e de não consumir tanto, entendeu? De consumir muito menos, consumir menos energia elétrica também na nossa casa, prestar atenção, porque não é só na conta de energia elétrica que você paga com o seu dinheiro, mas é a conta que a gente já está pagando como humanidade, com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, e que a gente vai pagar daqui a não muito tempo.
a gente pensa, ah, tudo bem, daqui 100 anos, as futuras gerações. Isso não é verdade, isso daí é ridículo pensar assim, é negação. A gente tem que pensar que a gente já está pagando, na verdade, a conta, já estamos respirando ar poluído, cheio também de resíduos de bomba atômica que ficam explodindo por aí e tantas outras coisas. Já estamos tomando água poluída e comendo comida com agrotóxico. O caos já está instalado, entendeu? Sinto lhe dizer. Esse negócio que, daqui, sempre eles ficam falando daqui 10 anos, o que será das futuras gerações? Não tem mais futuras gerações, é a gente mesmo, não é nossos filhos. E se você pensa ainda nos seus filhos, pior ainda. Se a gente continuar com esse estilo de vida, pior ainda. E é isso, é cada um de nós repensar o nosso estilo de vida e começar, pouco a pouco, a abandonar certos hábitos, a adquirir novos hábitos, que não é só abandonar e ficar zerado, mas a trocar de hábitos para que a gente possa viver num mundo melhor, né? Que é pra gente mesmo. Então, só para finalizar aqui, concluindo, que também vou colocar aqui um pouquinho da filosofia do yoga, que já foi nos ensinado há quantos mil anos atrás, então que está escrito no Bhagavad Gita, que é um ensinamento do Krishna para Arjuna. Então, um dos ensinamentos que ele tá é que o conhecimento ele é primordial para o nosso crescimento e para nós sermos pessoas realizadas. O conhecimento é essencial. Porém, é o conhecimento todo conectado entre o conhecimento sobre as coisas que a gente quer conhecer, junto com o nosso autoconhecimento e junto com o conhecimento da natureza. O conhecimento das coisas técnicas sem o conhecimento da natureza é destruidor, que é isso que está acontecendo agora. Então, tudo tem que estar conectado com o conhecimento da natureza, do que a gente é feito. A gente não é separado da natureza, a gente é natureza. Então, o nosso conhecimento da gente mesmo também passa pelo conhecimento da natureza, porque se a gente conhece a natureza como ela funciona, a gente também vai se conhecer. E se a gente se conhece, a gente começa a ver como a natureza funciona. Então, é uma via de mão dupla, é um conhecimento muito profundo. Então, a gente tem que integrar o que a gente aprende na escola, que é técnico, com o que a gente aprende na vida, na natureza, vendo as plantas crescendo. E é por isso que está sendo, assim, eu acho muito legal, muito lindo, muito feliz e até eu vejo como uma boa notícia de ótimas, vamos dizer, que isso vai reverberar de um jeito massa, que é as pessoas querendo colocar mais o seu jardim em casa, investir mais em ter um espaço verde, porque assim você conecta, você pisa o pé na terra, você conecta com as estações do ano e você percebe que você também tem fases, você também tem o seu inverno, o seu verão, a sua primavera, o seu outono. Principalmente as mulheres, né? A gente vê isso todo mês, mas os homens também. Todas as pessoas, as crianças, a gente tem as fases da vida, tem a nossa infância, adolescência, a idade adulta, a velhice, tudo isso corresponde, a gente vê a natureza, tudo nasce, tudo morre, né? Então tem hora para florescer, tem hora para ficar dentro da terra, tem hora para se reproduzir e tudo é perfeito, né? Os passarinhos têm a hora de migrar, a hora de se reproduzir, a hora de ficar quietinho e a gente tem que voltar a aprender com eles, né? Voltar a aprender com eles. A gente não tem que estar toda hora verão, né? Isso é totalmente insano e olha onde a humanidade está chegando. A gente, como yogi, como pessoas civilizadas, como pessoas políticas, eu sinto também, assim, que a gente precisa começar a pensar, se tiver próximas eleições ou quando tiver próximas eleições, que o que mais tem que ser preocupante, né, para nós, nossos próximos líderes, é alguém que se preocupa com o meio ambiente 100%, assim, muito, muito, porque aí dentro do meio ambiente está envolvido saúde, está envolvido economia, está envolvido trabalho, está envolvido tudo, certo? A natureza, como o próprio Krishna disse, e isso o livro é um poço de sabedoria, que é a conexão que existe, que não dá para viver um sem o outro, certo? Então, vamos aprender aí com a nossa mãe natureza, que também está nos ensinando, nos colocando de castigo em casa para que a gente consiga entender essas verdades. Aproveita, se você está em casa e você pode assistir esse vídeo, você tem tempo para ir no seu YouTube, você tem energia, você tem internet, você tem um computador, e pesquisa, vai atrás, queira saber, vamos trocar ideia, vamos se ajudar e vamos usar essa nossa sorte que a gente tem, né? Esse favorecimento que a gente tem de ter comida em casa, um teto e todas essas outras coisas para evoluir, né? Para sair da zona de conforto, certo? Tamo junto.
E deixa aí nos seus comentários o que você acha sobre esse assunto. Um beijo e até semana que vem. Namastê!